Boa noite. O prefeito Udo e o secretário Marco Aurélio embarcam hoje para Porto Alegre e amanhã dizem palestra na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, lá em Porto Alegre, para outros empresários brasileiros também. E claro que isso faz parte do esforço de tornar o evento do Encontro Brasil-Alemanha aqui em Joinville no ano que vem um evento esse ano, não ano que vem, esse ano. Um evento inesquecível que possivelmente vai contar com a presença da chanceler Angela Merkel. O prefeito também esteve em Florianópolis, onde assinou um contrato com o Badesc no valor de 13 milhões de reais, que já foi liberado para pavimentação de ruas. Então, ele está feliz porque essas ruas que estão ali, eu até recebi uma foto de uma rua dizendo que era 50 tons de cinza de Joinville, e vai receber um tratamento mais adequado, vai ficar com um cara daquela rua, Cris, ali perto do Mercado Municipal. Rua Santos? Quem vem para cá passa do lado do Mercado Municipal e chega na Albé, passa aquilo ali é o sonho de rua, né? Um pavimento que é uma bola. Só. É um trecho curtinho, mas o carro desliza ali. Parece que você já está andando num outro carro, né? Tudo bem. Hoje em Brasília, o Tribunal de Contas da União resolveu dar mais 30 dias para a presidente Dilma se explicar política e tecnicamente sobre as pedaladas que ela andou dando no orçamento da União, tomando dinheiro de bancos, dinheiro que ela não poderia tomar, compulsoriamente. E os juristas, olhando esse quadro, se o Tribunal de Contas da União recusar as contas da presidente do ano passado e a Câmara dos Deputados, o Congresso, também seguir a toada do Tribunal de Contas e recusar, o próximo passo é pedir, aí sim, efetivamente, há um regramento jurídico que permita que se peça o impedimento da presidente. Mas muita água vai correr debaixo dessa ponte. O Congresso também está discutindo hoje a redução da maioridade penal. Já foi feito um acordão lá, antes era para se reduzir para 16 anos, e a partir dos 16 anos você passa a ser responsável, passa a ter a mesma responsabilidade que qualquer outra idade acima disso. Mas eles fizeram um acordo para que seja tratado criminalmente como um adulto apenas os menores que cometam crime hediondo, estupro, sequestro com violência, latrocínio. Eu penso o seguinte, porque está se colocando que a nossa juventude vai ser criminalizada. Não é verdade. A nossa juventude, a boa juventude, que é 99,9%, ela está amparada pela legislação. Jamais vai vir uma delegacia por dentro, a não ser que vá visitar. O que se tem que tratar como bandido é aquele que age como bandido e comete um crime. Vai ser julgado uma pessoa que tem entendimento, que tem discernimento, que escolheu praticar um crime violento, tirando vidas, tirando sonhos. Esses têm que ser tratados como criminosos. E ontem à noite, o prefeito de Joinville, a prefeitura de Joinville, concedeu a medalha de mérito Dona Francisca para o nosso artista maior, Juarez Machado. O Juarez estava numa alegria imensa e ele fez um discurso que foi pura poesia. Até perguntei para o pessoal lá do som se tinham gravado aquele discurso, porque eu gostaria de transcrevê-lo no jornal impresso. Aí diz ele que ele tem um instituto em Joinville, ele não para de falar em Joinville nos lugares que ele está. Eu encontrei com ele na França, qualquer restaurante, qualquer garçom, ele fica falando que esse meu amigo é de Joinville, Joinville é a melhor cidade do mundo. Parece um Henrique X Neto falando de Taubaté, né? Paris é Michuruca, perto de Joinville, segundo o Juarez Machado, quando está lá naquele exílio belíssimo que ele tem. Aí diz ele que em Joinville ele foi muito feliz, porque ele tinha uma bicicleta, ele foi criança, ele tinha um monte de primas para paquerar, e uma família que o amava,
E isso fez dele um homem realizado, um homem feliz, e que agora ele não sente que Joinville esteja o homenageando. Ele acha que ele é que tem compromissos com essa cidade, que foi a responsável por ele ser quem é, por ele ter sido feliz a vida inteira. E ele é. Eu conheço o Juarez na intimidade, nós nos reunimos praticamente toda semana, exceto quando ele está na França e quando a gente não vai lá visitá-lo. Ele é um homem verdadeiramente feliz, dono de uma ironia finíssima. E, enfim, ontem foi uma festa belíssima, ele recebeu a medalha, ele já botou com a medalha no lado esquerdo do peito, ele disse, eu recebi, estou com a Dona Francisca no meu coração. Então eu também sou um pouco príncipe. Eu já sou o príncipe de Joinville. Estava feliz. E para culminar o evento, o prefeito convidou ele, aceitou para que ele fosse o patrono da Festa das Flores desse ano. Então, a Festa das Flores desse ano, Joinville é um espetáculo de cores, é um espetáculo de harmonia, é a poesia das flores, e vai ter como patrono uma pessoa muito adequada, porque o Juarez usa as cores nas suas obras como poucos. Parabéns, Juarez, parabéns, Joinville. E hoje é quarta-feira, é dia de Maria Cristina. Semana passada eu não vinha, ela se ouve aqui muitíssimo bem. Fiquei com inveja, sabe, da qualidade do programa. Com a Claudete Giuliari. Nós ficamos muito à vontade, batemos um papo aqui. Né? Claudete é uma pessoa fenomenal, né? Resolvida, não carrega carga ruim com ela, não, né? Qualquer coisa mais aborrecida, ela larga num canto, vira as costas, vai embora. Isso é uma sabedoria, É uma né? sabedoria, você não consegue isso de um dia para o outro. Não, não. Ela tem um astral muito alto, ela tem muita história interessante para contar e ela tem uma opção por ser feliz. E isso, por amar, por ser feliz, por ser leve. Isso é fantástico. E o marido dela, meu amigo de 450 anos, do tempo da Helena jovem, pensa, nós já fomos jovens. Entregaram a idade, assim? Eu e o Beto Juliano fomos jovens. E o Beto sempre foi uma pessoa muito leve também. Uma pessoa solícita, generosa, que se importava com os outros, que se não pudesse ajudar a prejudicar, ele não prejudicava. Então é um casal feito sob medida um para o outro. Então, nós batemos um longo papo. Ela falou dos namoros da década de... finalzinho da década de 60, quando, né, da época dela, dos namoros da mãe dela, né, da forma de relacionamento. Foi bem interessante. Eu ainda não consegui transcrever essa entrevista. Eu quero transcrever e levar para o meu site. Estou devendo isso. Né? E vou fazer mesmo fora da época do Dia dos Namorados, porque é uma lição de vida. É uma lição de vida. É. Que bom, Cris. Olha, bem parabéns bacana. pelo programa. Eu assisti em casa. Obrigada. Assisti obrigada 2 vezes, pela oportunidade. Né? Assisti 2 vezes. Não, eu quero que você, às quarta-feira, faça mais só. Né? Para você, logo, logo, tá tocando o teu programa e parar de estar me roubando um dia da semana. Oh, imagina. Cris, o que nós temos hoje? Ainda é Dia dos Namorados? Não, não. Mas olha só, na semana passada, a minha proposta era eu trouxe um material que a gente acabou não explorando porque a conversa com a Claudete foi muito rica, que é um material que eu estou dando no meu site, que é o Diário da Clara Herrmann, uma imigrante... Nós publicamos o primeiro capítulo a semana passada. Publicamos no jornal o primeiro, vamos publicar o segundo agora, nessa edição de sexta-feira, que está nas bancas, nas ruas, na sexta-feira. Ela é uma imigrante alemã que veio não para a colônia Dona Francisca, ela veio para Corupá, mas numa situação muito semelhante à dos primeiros... Hansa Humboldt. Isso, exatamente. Mas numa situação muito semelhante à dos primeiros imigrantes aqui de Joinville, da colônia Dona Francisca, porque ela veio no início da colonização de Corupá, quando estava tudo por fazer. E é muito interessante porque, assim, às vezes a gente tem uma ideia, uma imagem idealizada do imigrante, né, heróico, né? Mas a gente esquece que essa pessoa veio, fez uma viagem difícil, deixou a vida dela... Né? 4 semanas, deixou a vida dela, a família, as referências para trás, olha que mudança, para enfrentar uma terra difícil.
né? Com tudo ainda por fazer, muito trabalho, doenças, desafios. Então, assim, aquela vida cor-de-rosa, romântica, não fazia parte da vida real. E essa Clara Herrmann, ela teve a felicidade de não só de sentir, de perceber isso, mas de escrever e de deixar isso para gerações futuras. Porque muita gente viveu, mas quem conseguiu deixar um diário, deixar um relato por escrito, e qual foi a família que guardou isso por tanto tempo, né? Ela conseguiu e a família conseguiu também. E é por meio dessa voz que a gente tem um relato tão emocionante. Aí na semana passada eu comentei assim, en passant, sobre a questão do namoro. Porque assim, eu e a Claudete falamos de amor, de namoro e tal, né? E na primeira parte desse relato da Clara Herrmann, ela fala de como conheceu o marido. Que era eu li no jornal, esse segundo relato aí, ainda não li, só correu os olhos dele. Mas eu li no jornal que não foi uma coisa arranjada dentro daquele sistema antigo, que as famílias se conversavam, se acertavam e pronto, estava resolvido. Não. Mas o cara foi daqui para lá para arranjar uma mulher. E quase um negócio, né? E os familiares lá trataram de arrebanhar as interessadas e botar ali em exposição para que ele entrevistasse. Era uma entrevista de emprego. É interessante, assim, porque a gente pensa em amor romântico, você vai se apaixonar. Não, ele precisava de uma companheira para construir aquela vida difícil com ele. Então ele tinha aqui a área dele, precisava dessa pessoa para construir a família, para trabalhar junto. Eram 2 braços para trabalhar junto. E ela produzir tinha que, outros, né? E produzir outros. E tinha que ter qualidades para isso. As qualidades não eram qualidades românticas, eram qualidades práticas. Saúde, disposição. Saber fazer algumas coisas, disposição. Exatamente. Competência para o trabalho, saber criar filhos, né? Então, veja só, uma concepção diferente de namoro, de busca pelo par que a gente tem hoje, né? E aí ela encontrou, essa moça, Clara Herrmann, ela não trabalhava... estava sequer cotada, né? Não. Ela era já órfã, trabalhava na casa de uma família, que era a família da irmã desse senhor, desse jovem, né? Ele tinha 20 e muitos anos, né? E aí, no almoço, né, eles começaram a se olhar. E assim, despretensiosamente, mas alguns dias depois de se olhar e de conversar, ela já começava a olhar ele com mais simpatia. Eu sei, assim, que no relato dela, ela coloca que em 8 semanas, ela estava casada. 8 semanas. E só não casou antes porque tem os trâmites, né? E aí ela fala na primeira parte do relato dos trâmites legais, a questão dos proclamas, da dificuldade, que correr aqui e lá, né? E como foi ajudado nisso, mas assim, se não tinha sido mais rápido, se não tivesse esse embaraço burocrático, né, legal, né? Então, assim, não teve um tempo de conhecimento antes, de namoro, né? Não. E é bem interessante, porque ela fala da bagagem dela, que uma parte até sumiu em Hamburgo, né? Se extraviou. Ela foi com o enxoval dela, com as malas e o gado, né? Boi, você estava lendo aqui o bode, galinha, cabras, um touro, touro holandês, né? Reprodutor, né? Porque assim, eles estavam ali, o marido foi não só para buscar a esposa, mas também para buscar... implementos para o empreendimento agrícola daqui, né? Empreendimento agrícola daqui. Então você vê que a coisa era mais prática, assim. Eu fico imaginando, Cris, porque eu li atentamente aquela primeira parte que nós publicamos, e percebe-se que, diferentemente da maioria dos imigrantes que vieram para cá, esse cara, a família dele tinha posses na Alemanha. Tinha propriedade, né? Tinha uma situação que permitia empregar essa moça, por exemplo.
Eu não sei se tinham posses, mas estruturados eram. Sim, né? tinham posses. Você vê, menciona que eles tinham terras, né? Que eram proprietários de terras lá. E ele veio para cá para que a terra dele talvez fosse maior, que a terra dele fosse mais produtiva, né? Aquela informação de que aqui nós não tínhamos invernos severos. Não fica muito claro o motivo que fez ele imigrar. O motivo que fez ela imigrar, sim, foi o casamento. O motivo dele, não. Mas ele se estabeleceu aqui em caráter definitivo, né? E já montando a propriedade, plantando, abatendo, né? Desmatando a área, produzindo, já engrenado. Assim, não foi uma coisa passageira, diletante. Não, ele veio para um empreendimento. Né? E eles deixaram descendência. Sim. E foi através dessa descendência que você teve acesso a esse documento. Através da neta. Dona Cristina Schroeder. Que já é uma senhora de idade avançada. Não tão avançada. Dona Cristina deve ter seus 70 e pouquinhos, não 70 e muitos. É uma senhora, ela toca na orquestra de Joinville, toca viola na orquestra de Joinville. É uma senhora que tem um cuidado com a sua história muito grande. Ela guardou esse relato, ela guardou cartas, ela guarda fotos. Uma vez eu fiz uma matéria com ela muito interessante, porque ela guardou o pai dela. Ela é filha da filha, então o nome é outro, trocou, né? Então o pai dela era representante comercial de um secos e molhados grande lá em Corupá, e ele, durante anos, ele colecionou para ela esses lápis de propaganda de firma. Sim, que tinha, antigamente era. O representante comercial ia lá, fazia negócio. Como entregam uma esferográfica hoje, entregavam a caneta hoje, entregavam aquele um lápis. Brinde, que era o lápis. E ela guardou. Ela tem mais de 200 lápis daqueles que mostram, olha só, as marcas que faziam parte do cotidiano do catarinense. Minâncora, Stein, agora está fugindo, Café Moca, um monte, sabe? Quando você começa a olhar, na época que eu postei no site, foi assim que eu lancei o site, eu postei. As pessoas liam a matéria e falavam, mas eu comprava isso aqui, né? As lembranças vinham. Lembranças? Então, Cris, você sabe onde está a maior coleção desses lápis? Não. No Uruguai. Sério? O maior colecionador do mundo é um uruguaio perto de Sacramento, aquela cidade histórica lá do Uruguai. Eu estive lá na casa dele já 2 vezes. E uma parcela, ele é reconhecido pelo Guinness, né? E uma parcela imensa é de lápis do Brasil. Que bacana. De lápis de propaganda do Brasil. De Santa Catarina tem um monte, mas coisa velha, mais velha, coisa que, olha, de quando o capeta era mocinho. Pois é. E aí assim, né? Você vê uma pessoa de 70 anos que guarda essas coisas. Tem gente que pensa assim, ai meu Deus, já guarda tanta tralha, né? Não. Ela guarda a história dela, né? Porque ela percebe aquilo como sendo a história dela e da família dela. E dá valor e guarda, né? Triste é assim, é quando você não percebe o que é a tua história, o que é teu, de onde veio. Como cheguei aqui, quais as razões, né? Você olha, no caso da minha família, né? Nós somos Nações Unidas, né? Principalmente pelo lado da mãe. E eles não têm história. Eu acho triste. A história da família da minha mãe termina com o Dr. Blumenau, que o Ângelo Dias era o meu bisavô. Era o meu bisavô era o remador do Dr. Blumenau. Ele se chamava Ângelo Dias, era um índio. Que bacana. E aí o Dr. Blumenau, em homenagem a ele, o Dr. Blumenau batizou alguns filhos dele e tal. E em homenagem a ele, deu o nome de uma rua lá perto do Hospital Santa Isabel, uma rua importante de Blumenau, de Ângelo Dias. E como o Ângelo é um nome meio italianado, assim, sonoro, tu pensa, quem será esse cara? Bem italiano. Era um índio mesmo, né? Mas Dias é português.
Mas eles eram batizados pelos padres, aí o padre acrescentava um sobrenome que lhe fosse da petência, ou quase sempre o nome de quem aceitava ser padrinho. O nome do padrinho. Né? O nome do padrinho, como é o teu nome? O meu nome é José Dias, então vai se chamar Ângelo Dias. Né? Já normalmente batizavam adultos, no caso do meu avô já era um moço quando foi batizado ali em Belchor. Né? E pelo lado do meu pai, aí nós temos a história da nossa família que se perde lá entre os celtas, né? Mas pelo lado da minha mãe eu não sei quase nada. Olha só. Eu sinto falta disso, que eu gosto de história. Então... A minha genealogia eu tenho que fazer um dia, vai ser muito difícil, eu já comecei e esbarrei numa dificuldade grande. Porque a minha família é de origem portuguesa, a família do meu pai é de origem portuguesa, daí que vem o Dias, né? E chegou no Brasil... Não necessariamente portuguesa, né? Não, lá de casa porque pode ser espanhol, aí e pode ser... Tem aqueles Ezinhos. E tem Dias com S na Espanha também, né? É que esses nomes normalmente é de ascendência judaica. Dias, Pedreira, Pereira, Oliveira, a Rocha... Né? Costa, são nomes de ascendência judaica. Então eles eram batizados e a igreja empurrava um nome, mas que não fosse um nome de famílias tradicionais nem na Espanha, nem em Portugal. Né? Então dava o nome ou de árvore frutífera, Silva, no meu caso, né? Ou de um acidente geográfico. Mas olha só, mas aí pensa, Portugal tem uma relação limitada de nomes, né, de prenomes, até por uma questão legal, eles limitam mesmo, você não chega lá se chamando, sei lá, um nome americanizado e tal, porque eles não registram. Imagine quantos Antônios Dias chegaram no Brasil pelo Porto de Santos na década de 10. Nossa! Eu vou levar muito tempo para conseguir fazer essa triagem, né? Para conseguir, e aí o caminho vai ter que ser outro. Mas enfim, a questão é o seguinte, é que essa senhora, ela guarda, ela valoriza e ela cedeu para a gente esse material em alemão, e aí 2 tradutoras me ajudaram a traduzir, porque eu não falo alemão ainda, porque eu vou aprender. Anotem isso. Sendo a bisbilhota da vida de italianos e alemão, é melhor conhecer pelo menos os rudimentos da língua. É vergonhoso, mas eu vou. Deixa eu terminar meu mestrado. E aí a Brigitte Brandenburg, que já esteve sentada aqui com a gente nessa bancada, e a Helena Rischling, elas se debruçaram sobre esse texto e traduziram. Essa versão que vai para o jornal nessa semana foi uma tradução da Helena. Né? Na outra semana eu trago um texto traduzido pela Brigitte, porque cada tradutor, cada um tem seu estilo, né? Então a gente diferencia bem assim quem fez o quê, né? E elas traduziram isso, né? E agora a gente pode compartilhar. Porque a história dessa senhora, a gente pensa assim, é a história de uma pessoa. Não, ela é um retrato de uma época, de um social, momento. Né? Exato. Ela, assim como é a avó da Dona Cristina, podia ser a tua, sabe, de vários avós, bisavós, porque é uma história muito similar. Né? Cris, nós vamos para o intervalo, é um minutinho só, nós já voltamos, e aí nós já perdemos tempo, porque a história é comprida, né, Cris? Vai até quando? A história é para ser lida. Ih, João, eu não lembro. Mas vamos dar um drops aqui, né? Vamos, eu vou ler uns trechinhos. Quando é que ele encerra o relato? 20, por aí. Ela não vai até o final da vida dela, não. Né? Mas é mais o período inicial mesmo e as dificuldades. Depois ela vai escrever sobre outras coisas, porque aí ela foi uma pessoa muito atuante na sociedade de Corupá. E aí ela vai escrever sobre outras coisas, mas não sobre esse iniciozinho dela. Né? Muito bem. Minutinho só, nós vamos e voltamos em seguida com a história. Bem, estamos de volta. Uma notícia de última hora, importante. Aquela funcionária que foi flagrada, funcionária do município, que foi flagrada extorquindo uma pessoa que ficou famosa como
a moça do Veloster, o prefeito assinou hoje, amanhã está no Jornal do Município, a exoneração dela. E determinou também a abertura de um inquérito para apurar um bate-boca entre uma pessoa, uma senhora, e uma funcionária do PA Leste. E esse bate-boca foi filmado, foi postado nas redes sociais, uma coisa deprimente, a mulher reclamando de dores terríveis e alegando que os funcionários estavam ali rindo e brincando, batendo boca e não o atendiam. Uma funcionária veio lá, distratou ela, meio que empurrou, chamou de gorda, gritou com a outra que fosse chamar o guarda para expulsar a paciente dali, aí a outra já replicou dizendo que não grita comigo também. E, enfim, uma coisa deprimente, uma coisa que depõe contra o funcionalismo, uma coisa que não espelha a média dos funcionários públicos. Hoje eu estive no cartório eleitoral para ir lá botar minhas digital para votar, agora só basta botar digital, tudo organizadinho, com senha, a coisa fluindo, estava cheio, mas num instantinho fui atendido, cheguei lá quietinho, fui atendido, a fila andava, em menos de meia hora tinha feito o meu título, tinha botado as minhas 10 digitais lá, pensei que nunca ia fazer isso na vida, porque normalmente se toma as 10 digitais de preso, né? Agora não. Isso. Agora tudo tem que ter o dedinho. Agora a Justiça Eleitoral exigiu as 10 digitais. E vamos voltar ao nosso assunto, Maria Cristina. Essa senhora... Deixa eu só fazer um parênteses, porque isso é obrigatório para as eleições do próximo ano, esse cadastramento biométrico, e você pode agendar. Você não precisa chegar lá... Na fila. Eu cheguei na fila, mas tinha gente que inclusive passou na minha frente e duas senhoras que tinham agendado. Então, quem puder ligar para o cartório, é aquele da Rua Jaguaruna, e agendar... O da Rua Jaguaruna é só agendado ou que tenha mais de 60 anos. Então. Os que tiverem menos de 60 anos e quiserem dar uma passada para ver se dá para fazer, tem que ir ali na esquina da 9 de março com a Rua Henrique Meyer. Naquele espaço que alugaram ali, estão atendendo todos, da 1h, das 13 às 18 horas. Ali na Rua Jaguaruna, de frente dos bombeiros, aí com menos de 60, só sob agenda. Com mais de 60, chega lá, bota a bundinha na cadeira, espera, que nem eu fiz, que eu não agendei, e é atendido rapidinho, a coisa funciona. Então fica Parabéns, a dica. Né? O serviço público também funciona, né? Não é só dar pau. Com certeza. A exceção é um problema deles. É o que eu estava falando, né? Exatamente, é o que eu estava falando essa semana. Eu não me lembro para quem, foi para um monitor lá do museu, que as pessoas trabalham bem, trabalham direito, são responsáveis, aí às vezes vem uma pessoa e quebra isso, e aí toda uma categoria leva má fama, o que é extremamente injusto, porque não é a regra. Né? Não, definitivamente não é a regra. Eu vejo na prefeitura, né, algumas pessoas podem pensar, porque você é jornalista. Não, eu estou sendo jornalista de televisão há 3 anos. E a Maria Cristina está sendo há alguns dias. Nós somos jornalistas veteranos da mídia impressa. Ninguém sabe que nós somos jornalistas. E nós não andamos por aí dando carteiraço. Então, chega, vai para a fila como todo mundo. Agora a gente está um pouquinho mais conhecido, mas isso não nos torna cliente preferencial em lugar nenhum, pode ter certeza. Vou lá para a fila, espero na fila, respeito vaga de estacionamento, não quero deferência nenhuma, pago minhas contas, não quero nem cerveja de graça, aliás, não bebo. Cris, a dona Clara Hermann. Então, nessa segunda parte do relato, ela fala da viagem. E essa viagem é bom falar porque, assim, ela saiu de lá em 30 de novembro e no Natal ela ainda estava a bordo, né? Isso foi... o retrato de muitas viagens, sabe? E aí ela fala das acomodações, do balanço, da necessidade de amarrar as gaiolas dos animais. Né? E aí ela fala até uma curiosidade, que as gaiolas eram acolchoadas. Sim, imagina os bois, o mar jogando o barco de um lado para o outro, joga os animais contra as grades, não chega nenhum vivo aqui.
Pois é, você não entende isso, né? Eu também não. E ela também não, olha. Ela coloca assim, ó. Meu marido estava totalmente absorvido em ajeitar os animais no convés, onde eram empilhados em suas gaiolas e ainda precisavam de proteção contra o tempo e o vento. Tá. As gaiolas eram acolchoadas por dentro, o que a princípio me pareceu estranho. Ela também estranhou. Ela era uma pessoa de Berlim, ela era urbana, né? Aquilo não fazia parte da realidade dela ainda. Interior, né? Pouca convivência com o mar. Mar só em Hamburgo. Nem com o mar, nem com o trato com os animais, né? O touro logo... mas isso depois se justificou muito bem diante do temporal pelo qual passamos. O navio jogava, você tinha que proteger, né? E aí ela fala dos enjoos. Olha, a travessia demorou 4 semanas. Assim como o meu enjoo, quer dizer, ela enjoou da hora que entrou no navio até o final. Então, assim como o meu enjoo, que me roubava todo o interesse para o que acontecia ao redor. E eu dava graças a Deus quando podia ficar deitada em minha espreguiçadeira. Então, assim, é uma dificuldade que a gente acaba esquecendo, né? A gente, sabe... enaltece, fala mas não fala, não pensa que esse povo passou por isso. Imagina, ela sai de Berlim, sai de Hamburgo lá no final de novembro, né? Então, no final do outono, já com neve na Europa por tudo. Inverno já? O novembro é outono, né? Outono. E com neve na Europa por tudo. Chega aqui em dezembro, quer dizer, na força do verão de São Francisco, né? E aí ela diz assim, eu dava graças a Deus quando podia ficar na minha espreguiçadeira. Porque aquelas cabines, elas não eram no convés, elas eram na parte de baixo, não era no convés superior, no convés aberto, era na parte de baixo. Então, não tinha lugar para tomar banho, Cris. O cheiro das cabines desses navios, eu já li alguns navios, Jack London descreve muito, né? E era insuportável dentro das cabines. O sujeito, quando podia estar no convés superior, no convés aberto, dava graças a Deus, porque para ir lá para a cabine só bêbado e nocauteado, já pronto para dormir. As condições não eram boas, né? Eu vou postar novamente no site, quem acompanha a gente vai poder ver. Há um tempo atrás, em novembro, eu fiz uma postagem curtinha mostrando assim o que é uma barca, porque a gente fala muito em barca-colon, o que é um patacho, o que é uma brigue, né? E aí eu fiz uma postagem mostrando a diferença de um para o outro. Ela menciona que tipo de barco eles vieram, Cris? Não menciona. Fala só em navio, mas não menciona. Que ano foi que ela veio? 1904. 1904. Isso é uma coisa que a gente até aí pode já era checar. Vapor, né? Aí esses navios maiores eram vapor, já 1904 era vapor. Eu não sei não, mas isso é uma coisa que a gente pode checar. Às vezes era um misto, um pouco de vapor, um pouco de mas vela, mas normalmente é carvão fedorento, catinguento. Olha a curiosidade, olha só, ela passou o Natal a bordo, né? E aí ela comenta assim, que foi a última vez que vi uma árvore de Natal alemã, que nos acompanhava em nossa viagem desde lá. Eu depreendi dessa descrição que ela passou a bordo, mas já em São Francisco do Sul. É possível, porque se é a última vez que ela viu a árvore, é porque no dia 26, passou o Natal, né? No dia 26 ou no dia 27, ela acabou os feriados, a aduana deve ter funcionado, ela deve ter desembarcado. Não fica claro o dia que ela desembarcou, mas pode ser. Mas o que ela fala é o seguinte, que quando ela... Olha só, a gente faz as árvores estilizadas e ela demorou para perceber que aquela árvore estilizada no local onde ela ficou, em São Francisco, era uma árvore de Natal. E ela fala assim, ó... nós nos abrigamos em um antigo mosteiro de São Francisco, envoltos por um calor abrasador. Olha, imagina, quem vem do inverno quase. Quando foi... Aí fala assim, olha, eu não conseguia me encontrar. No salão havia um pinheiro todo recoberto de papel colorido. Tive que perguntar à hospedeira o que significava aquilo. E ela olhou para mim como se eu não fosse instruída e me explicou que um clube havia dado uma festa por lá, e eu ainda não tinha entendido nada. Só depois
me ficou claro que isto era para ser uma árvore de Natal. Quer dizer, ela veio com as referências dela, né? Uma referência de Natal, de árvore, de frio, né? De vida. Quando ela se deparou com aquela nova realidade... Um simulacro de árvore. Um simulacro de árvore. Ela não identificou aquilo como sendo uma árvore de Natal. E é interessante que no relato dela, muitas vezes ela vai colocar mais adiante essa estranheza com a nova terra, com os sons, com os barulhinhos, com os bichos, né? Uma estranheza. Com as estrelas, ela menciona a estrela, que uma das coisas que os europeus sempre se deslumbravam quando passavam ao sul do Equador, é que tem muito mais estrelas no hemisfério sul. O hemisfério norte tem pouca estrela. Né? E aqui é um dia de céu limpo, se você for para um campo, sair lindo, dessa né? luz, é lindo. É uma coisa que não dá para botar uma cabeça de alfinete sem tropeçar numa estrela lá em cima, né? Então, ela não nesse relato, não nesse trecho, mas mais adiante ela vai falar muito dos bichos, dos sons, dos sustos com os bichos. Mas tem um trecho aqui que eu passei por cima, mas que eu acho fantástico, porque... Deixa eu ver se eu acho. Porque foi quando ela se deu conta de que aquela vida que ela tinha antes tinha ficado definitivamente para trás e que ela não ia retomar. Porque isso é uma outra coisa que a gente hoje tem uma dificuldade grande, porque a gente viaja muito, né? A gente, e quando não viaja... A viagem que ela fez em 4 semanas, hoje nós fizemos em 11 horas. E quando não viaja fisicamente, viaja virtualmente. O mundo da gente é mais amplo nesse sentido, né? E antigamente não. Aquela viagem significou para ela uma mudança de vida e ela não sabia como realmente aconteceu, se ela iria... Eu acho que ela voltou depois à Europa, mas nunca mais para morar, né? Rever a terra dela. Então tem uma hora que ela diz assim, ó, da despedida da pátria, em meio àquele tumulto todo, imagina, mala extraviada, embarque de animais, casamento novo, né? Então, da despedida da pátria, em meio àquele tumulto todo, eu não havia tomado plena consciência. Afinal, o chão do navio ainda era um pouco da Alemanha. Mas quando chegamos a São Francisco e deixamos o navio no porto, e este começou a desaparecer cada vez mais da frente dos nossos olhos, aí eu senti fortemente que todas as pontes estavam quebradas e que eu estava em uma terra desconhecida. Olha, eu até me arrepio, porque esse foi o momento que ela descreveu com uma sensibilidade e de uma forma muito precisa, um momento que caiu a ficha e ela percebeu, aquela vida ficou para trás, agora é para frente, é outra, né? E essa outra ela não conhecia. Nada, né? A língua, o local, o clima, a vida de casada, nada. Tudo desconhecido. Ela descreve quanto tempo levaram de São Francisco a Corupá, lá nas terras deles? Eles vieram para Joinville. Isso é o próximo capítulo. A chegada em Joinville primeiro e depois para Corupá, para Hansa. Certo, para Jaraguá, no primeiro... Né? Mas eles vieram primeiro para Joinville. Né? Pararam aqui, se hospedaram aqui. Né? Não me lembro se foi para comprar alguma coisa, não sei, mas eles primeiro vieram para cá. Próximo capítulo. Tá. Feito, Cris. Muito obrigado. Eu achei um relato pela emocionante. História que você desencave outras. E eu te recomendo a trazer essa senhora aqui, se ela... a dona Cristina? Eu vou convidá-la. Trazer vale aqui. Vale a pena. Né? Que é para ela falar da avó dela, dos avós, porque uma pessoa dessa que preserva com tanto cuidado memórias antigas, é porque ela se abebeda lá, né? Ela valoriza muito. E vai lá muito. Ver como eram os meus, como foram, como viveram. Espero que tenham gostado. Essa é a minha parceira Maria Cristina Dias. Não fala alemão, mas o que fosse em documento de alemão, aí ela mobiliza todo um quartel de senhoras que falam alemão, da dona Juta para fora. A gente vai mobilizando. Para obter as traduções, para obter as versões e as visões.
Tenham todos uma boa noite e voltaremos, eu e a Cris, na quarta-feira que vem. E eu volto amanhã, se Deus quiser, e amanhã vai ser com o João Meio Duarte, o novo presidente da Companhia Águas de Joinville. É um minutinho só. Boa noite. Minutinho só, não, boa noite.